Agora vamos escutar o que tem a nos dizer o nosso querido amigo Padre Adroaldo, e depois eu vou facilitar a noite também. Padre Adroaldo, é contigo. Tá bem. Uma boa noite a todos vocês. Vamos mais uma vez entrar em sintonia com o Espírito que atravessa toda a criação, a Ruá de Deus, para que esta mesma Ruá possa despertar em nós uma sensibilidade solidária e uma sensibilidade que depois se expresse como cuidado da casa comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos filhos e filhas do vento, a Ruá de Deus. Homens e mulheres do vento, somos todos nós quando nos deixamos mover de acordo com os movimentos do coração de Deus e da paixão pela humanidade. Movidos por ti, Espírito de Deus, acreditamos e construímos mediações libertadoras que promovem a vida, incentivam e enobrecem o espírito humano. Nosso tempo pede que sejamos homens e mulheres do vento, que ajudam o mundo a respirar e sentir a vida palpitar, que buscam na terra viver o sonho do reino, que alimentam as chamas da esperança nos corações sonhadores, que se reconhecem humildes ante a misericórdia e o infinito de Deus, que acreditam na força dos pequenos e dos gestos simples, que vibram com as conquistas justas e que se compadecem da miséria do humano, que cuidam de tudo e de todos com ternura e carinho. Como filhos e filhas do vento, basta deixar-nos envolver, escutar o sopro daquela voz que habita a dimensão mais profunda da vida e que se aninha nas cavidades mais secretas de nossa existência. És o sopro que nos faz viver e viver em plenitude. Amém. Então, na nossa fala de hoje, introdução dos pontos para a oração para esta próxima semana, é, faz um salto, né? Nós contemplamos, rezamos semana passada, Jesus que usa de muitas imagens da natureza para falar da realidade do reino. Então, hoje vamos dar um salto e vamos estar mais focados nesse mistério da ressurreição, porque na perspectiva bíblica, criação e ressurreição formam uma unidade. É o mesmo Deus que cria, ele é criador permanentemente, é o Deus que ressuscita. Ressuscita o seu Filho Jesus, ressuscita a natureza inteira, ressuscita cada um de nós. Então, esta ressurreição também não é uma realidade só do fim dos tempos, é uma realidade já presente. Na criação já havia ressurreição, porque a ressurreição implica vida plena. Então, toda a história da criação vai também se encaminhando para esse momento culminante que é o mistério da ressurreição. E por isso, crer no ressuscitado implica um compromisso com a vida, implica um compromisso com o cuidado da casa comum. Seria uma incoerência crer no ressuscitado e destruir a casa comum, né? Isso não tem sentido. Então, nós estamos aqui diante desta profunda unidade desses dois mistérios, mistério da criação, mistério da ressurreição. E como esses mistérios procedem do coração do próprio Pai ou do coração da Trindade. Neste mistério que nós vamos contemplar ao longo dessa semana, seria como que também o ponto alto de toda a vida pública de Jesus. Ele viveu como um ressuscitado. A própria experiência da transfiguração deixa Jesus revelar a sua verdadeira identidade. Então, ele vive como ressuscitado porque sempre investiu a sua vida em favor da vida e ele foi também ressuscitando as pessoas feridas, quebradas, né? Então, agora, depois do seu sepultamento, ou seja, ele foi colocado no ventre da terra, né? O seu corpo entra em comunhão com o corpo de toda a natureza, de toda a criação. E por isso que a ressurreição brota do chão da vida, brota do chão da criação, né? É lá das profundezas que vem esse impulso da vida.
Então, aqui nesse mistério da ressurreição de Jesus, nós também, primeiro, fazemos memória da paixão, da morte de Jesus, ou seja, da sua fidelidade. Ele foi fiel até o fim à causa da vida. Quem investe a vida, quem investe a sua vida em favor da vida, também vai encontrar oposições, oposições, perseguições, né? Então, também a própria natureza, junto com Jesus, né, também padece, né? Padece a destruição, essa harmonia quebrada, essa bondade violentada, né? Essa beleza ferida, né? De São Paulo, em Romanos, que a criação geme em dores de parto. Então, também na morte e no sepultamento de Jesus, toda a criação entra num grande silêncio, né? E é das profundezas da terra que vai brotar um novo tempo, uma nova criação, né? Por isso que os evangelhos realçam o primeiro dia da semana e faz referência ao primeiro dia da criação, ou seja, a vida começa a se expressar, começa a se expandir. Então, a vitória de Jesus Cristo não é uma vitória só dele, é uma vitória solidária, porque com ele toda a criação também ressuscita, toda a humanidade também ressuscita, e que por isso, então, nós já somos seres ressuscitados. A criação também carrega essa força da ressurreição. E aí, São Paulo usa a expressão do Jesus cósmico, o Cristo cósmico, né? Antes ele estava pela sua encarnação, pela sua vida pública, ele estava limitado pelo tempo e pelo espaço. Ele ocupava uma parte da Terra. Agora, na sua ressurreição, ele se torna o Cristo cósmico, ou seja, a sua presença é universal. Tudo foi cristificado, né, por essa nova vida. Por isso que a ressurreição é luz que atravessa toda a criação, que integra toda a criação. Então, nesse sentido, nós, crendo em Jesus e vivendo como ressuscitados, nós também mergulhamos nesse grande mar cósmico, o grande mar cósmico, essa grande comunidade de vida que também carrega a semente da ressurreição, como uma realidade já presente. Então, esse mistério pascal, né, da passagem da morte para a vida, né, de fato é um salto para o novo, é uma nova criação, é um novo tempo, é uma nova transcendência. Então, é um movimento de vida que é retomado, que é aprofundado. Então, a ressurreição também nos ajuda a tomar consciência dessa verdadeira extensão da vida, aquilo que é a essência, né? O ser humano, ele é chamado a viver e a viver com intensidade. Também toda a criação, ela é chamada a viver. Então, por isso, há uma interação entre diferentes expressões de vida. E como essa ressurreição, ela vai fazendo essa conexão, vai costurando todas essas expressões de vida. Então, Jesus, agora, como ressuscitado, o Cristo ressuscitado, ocupa todos os espaços, né? E por isso, essa visão mais ampla, né? Então, crer no ressuscitado, então, implica também um compromisso com a vida, essa vida que brota também do chão do nosso ser, né? Já somos seres ressuscitados. Os textos de Paulo falam de Jesus, o ressuscitado, como primogênito dentre os mortos, mas também ele fala como primogênito de toda criatura. Então, não é só primogênito do ser humano, ele é primogênito de toda a criatura, né? Todas as coisas foram criadas nele, né? Então, por isso que a ressurreição pulsa em nós e na natureza, né? Com o coração de Deus. É uma vida que está pulsando novamente, né? Então, esse é o mistério, né, que desencadeia em nós este movimento de abertura, de expansão, de encontro com o outro, de encontro com a natureza, de cuidado, de preservação, né? Então, por isso que agora, quer dizer, a partir do Cristo ressuscitado, todas as criaturas também apontam para o próprio Criador. Santo Inácio usa uma expressão nos exercícios, na contemplação para alcançar amor, ele vai dizer que todos os atributos de Deus procedem do alto e perpassam a natureza. Então, a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus, né?
e que a própria natureza, ela aponta para a fonte, ou seja, para o próprio coração de Deus, né? É um dos pontos da contemplação para alcançar amor. Então, com isso, à luz da ressurreição, né, nós compreendemos que a criação ela é contínua, é uma contínua ação de Deus. Deus está sempre criando e recriando, né? Mesmo que o ser humano vá bloqueando e travando a vida, Deus, na sua fidelidade, ele vai sempre reconstruindo. Então, Deus é criador por essência, né? E a ressurreição então, é o ponto alto desta criação, né? Da qual o ser humano participa e toda a natureza participa, né? Então, é pela ressurreição é que as amarras vão sendo rompidas, a pedra vai sendo afastada e a vida vai se manifestando, né? A vida se manifesta a partir das profundezas da terra, né? Então, podemos dizer que Jesus, na sua sepultura, ele vai viver um novo nascimento, né? Ele vai ser gerado no ventre da terra. Então, a terra se contrai, né? Na ressurreição. Se contrai, a pedra é afastada, e aí, então, há o ressurgir do Cristo ressuscitado. Então, esse Cristo cósmico que agora, então, é o motor, né, de toda a evolução, de toda a história da criação, né? Então, por isso que a salvação não diz respeito só ao ser humano, né? Nós muitas vezes carregamos um pouco essa concepção de que Deus salva o ser humano. Sim, mas toda a criação ela é salva, né? Ela carrega o dom da salvação, né? Então, é por isso que também a ressurreição dos mortos já ocorre nesta terra, né? E faz com que essa nova terra se transforme, né, em terra, né, da nova justiça, de novas relações, de nova comunhão entre as pessoas. Então, por isso que a ressurreição e vida eterna são promessas de Deus, mas para todas as criaturas, né? E a vida eterna é agora, não é só ficar aguardando, esperando, né? A vida eterna acontece agora é a expressão dessa mesma ressurreição. Então, nesse sentido, a ressurreição passa a ser um modo de viver, né? É um estilo de vida, é permanente. Então, crer no ressuscitado implica compromisso com a ressurreição, a própria ressurreição, a ressurreição do outro, a ressurreição da natureza. Então, não é só aguardar uma realidade para além dos tempos, né? A ressurreição é uma realidade que está sempre acontecendo. Então, por isso que também a ressurreição implica compromisso com esse reinado de Deus, né, que é justamente essa esperança dessa nova terra, né? O Apocalipse fala do novo céu, da nova terra, uma nova criação, né? Então, nós estamos aqui diante desses dois mistérios que são centrais, né? Aliás, três, né? Porque nós já vimos também o mistério da encarnação. Então, a criação, encarnação e ressurreição. Três mistérios numa profunda unidade, porque todas elas remetem ao coração de vida da própria Trindade. Nesse sentido, quem crê na ressurreição é alguém que cuida, né? Cuida da vida, cuida da criação, cuida das pessoas, né? A essência do ser humano se revela de fato desse cuidado, e esse cuidado é uma expressão dessa ressurreição. Então, crer na ressurreição implica viver uma atitude permanente de cuidado. Então, nós não podemos separar, né, a ressurreição do cuidado, né? Seria uma incoerência, como eu falei antes, acreditar na ressurreição e, ao mesmo tempo, ser uma presença que elimina vidas, né? Que acaba destruindo a própria natureza. Então, nós somos seres ressuscitados em comunhão com toda a criatura ressuscitada e, por isso, a ressurreição vai restabelecendo esta teia de relações, né, que foi rompida, foi quebrada pelo ser humano, né? Então, tudo é reconstruído, tudo está interligado a esta ruar de Deus, o Espírito de Deus que atravessa e que, por isso, unifica todas as expressões de vida, os seres animados e os seres não animados, né? Toda a natureza, toda a criação. Então, podemos dizer que é uma verdadeira dança cósmica, né? Uma grande comunhão universal, e nós estamos conectados com isso. O ser humano não está acima nem abaixo, né? Então, ele vive
essa dança como uma fonte de vida permanente, né? Então, se de fato, se não há salvação da natureza, né, também nós não podemos falar de salvação do ser humano, porque a salvação aqui não é uma parte, ela abarca o todo, né? Crer na ressurreição, viver a ressurreição, implica, então, uma atitude de fidelidade à própria terra, respeitá-la, cuidá-la, amá-la como a si mesmo, né? Afinal, nós somos terra, que sente, que canta, que se expressa, viemos do chão, viemos da argila, então carregamos toda a natureza, toda a criação em nós. Então, a ressurreição dos mortos, a destruição da morte, a ressurreição da natureza, compõem esse grande mistério vital, né? Que brota do próprio coração de Deus e desencadeia um movimento em direção à plenitude. Então, já no princípio, na criação, também a ressurreição já estava ali presente, né? Toda a criação, ela geme, né? Como diz São Paulo, geme conosco, e aguardando, né? Esperando esta feliz ressurreição. Então, Deus ressuscita os mortos, é o mesmo Deus que ressuscita e que chama todas as coisas à existência, à vida, né? Então, ressurreição e criação constituem essa unidade profunda, né? Então, nesse final, né, desse nosso último encontro, né, então, ter presente esse mistério, né, da ressurreição, mas que deve ser assumido como uma atitude de vida, ser presença ressuscitada na relação com as pessoas, no cuidado da natureza, né? Então, para isso, eu indiquei alguns textos bíblicos que realçam, né, esse mistério. Os primeiros dois textos são tirados do Evangelho, são relatos de encontro com o ressuscitado, ou seja, o ressuscitado também vai reconstruindo as pessoas quebradas, né? Então, as mulheres que foram ao sepulcro, depois João 21:10, Maria Madalena, que também ela é reconstruída por essa presença consoladora do ressuscitado. Então, esse é o ministério do ressuscitado, né? O ofício do consolar, como diz Santo Inácio, né? Então, ele reconstrói as pessoas, também reconstrói as relações com as pessoas através da refeição. Tem vários relatos de ressuscitado em contexto de refeição. Ele reconstrói esse vínculo com a própria natureza, com a própria criação. Todo o universo agora é iluminado por essa experiência da ressurreição. Então, nós temos alguns relatos, né? Mateus 28:1-10 e João 21:10 também são relatos de encontro com o ressuscitado, são encontros transformadores, né? Depois, o texto de Romanos, né, também, 8:18-27, fala que toda a criação anseia pela libertação, anseia por essa vida plena, né? Então, é um anseio de toda a criação, não é só do ser humano, né? Podemos dizer que a criação inteira expressa esse anseio através do ser humano. Nós somos terra e, através do nosso ser, da nossa busca, nós também estamos manifestando aquilo que toda a natureza aspira, né? Ou seja, viver a plenitude. O texto do Apocalipse fala desse novo céu e nova terra, né? O nosso Deus sempre é o Deus do novo, sempre o Deus surpreendente. Ele está sempre criando e recriando novos céus e novas terras, né? Depois, Colossenses 1:15-20, então fala do Cristo primogênito de toda a criatura, né? Primogênito, não só primogênito dentre os mortos, mas primogênito de toda a criatura. Então, ele recapitula tudo, né? Ele é o ponto para onde tudo converge, né? E, por fim, o texto de Efésios, né? 1:3-14, também fala aqui, né, o Cristo ressuscitado que recapitula todas as coisas, toda a natureza, toda a criação. Então, são dois hinos onde São Paulo expressa, né, esta fé, né, naquele que é vida, né, que foi ressuscitado pelo Pai e que por isso agora também ele vai despertando a vida nas pessoas. E aí, então, os relatos que nós temos, né, nos evangelhos de encontros com o ressuscitado, que são relatos que vão no nível pessoal para o nível comunitário, também ele reconstrói a comunidade, e da comunidade vai para a missão, né? Todo o relato
da ressurreição desemboca na missão. Então, o crer na ressurreição ou viver a ressurreição implica isso, prolongar o mesmo modo de ser e agir de Jesus. Na relação com as pessoas, na relação com a própria natureza, né? Ele que valorizava tanto as aves, as plantas, né? Enfim, ele que consagrou esta terra, pisando nesta terra, né? A terra foi sua morada e agora todo o universo é morada do Cristo cósmico. Então, que essa semana, né? Amanhã é festa já de São Francisco de Assis, né? Então, também aqui ter presente esse santo né, desta sensibilidade ecológica, possamos buscar nele inspiração para viver essa atitude em favor da vida, nesse contexto, de maneira especial aqui no Brasil, marcado por tanta destruição, tanta queimada, né, tanta violência, né, a casa que está sendo destruída, né? Então há uma insensibilidade, né? O Papa Francisco fala desse pecado de raiz, pecado capital, é a insensibilidade ecológica, é não cuidar da casa, o que é que nós estamos deixando para gerações futuras, né? Só fumaça, né? Então vamos ao longo dessa semana e amanhã celebrando São Francisco de Assis, viver como ressuscitados, ser presença ressuscitada no meio, no cotidiano, no encontro com as pessoas, na realidade, deixar que essa ressurreição vá se expandindo, ela é força expansiva, ela vai despertando o melhor que também há em cada pessoa. Então, ser presença ressuscitada para também despertar as pessoas a viver esse compromisso com a vida. Então, deixo aqui o meu abraço, né? Agradeço aí a presença, de vocês e que vocês possam, nessa semana, mais uma vez, então, fazer essa experiência de encontro com o ressuscitado e depois, então, trabalhar em favor da vida na sua própria realidade, transformando este mundo, ou transformando este velho mundo para que seja o novo céu e a nova terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo Misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos vocês e até talvez o ano que vem, se Deus quiser. Um abraço. Muito obrigado, Padre Adroaldo. Obrigado, Padre. Obrigado, Padre. Obrigada. Tchauzinho. Muito obrigado, Padre. Muito bem. Já estou sentindo saudade do Adroaldo. Vocês também? Também. Né? É tão bom ouvi-lo, né? Então, depois que o Padre Adroaldo sai da sala, a gente vai fazer uma memória agradecida do retiro. A Bíblia, e lembrando, gente, que nós começamos isso em 2020, né? Começamos esse ciclo dos retiros, tá? Do tempo da criação lá em 2020. E nos traz a Bíblia nos recordando como o nosso mundo, cheio de vida e beleza, seja, antes de tudo, um dom maravilhoso do Criador, que nos precede. Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. Isso está lá em Gênesis, lá no início, no capítulo 1. Beleza e bondade oferecida para podermos também compartilhá-las e oferecê-los aos outros, não como senhores ou proprietários, mas para também compartilhar e oferecê-las aos outros. Não como senhores, tá? Mas como participantes de um mesmo sonho criador. O cuidado autêntico de nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade, da justiça, da fidelidade aos outros. Isso nos lembra Papa Francisco
lá na Laudato Si 70. Isso é um trecho extraído de uma homilia dele em Tóquio. Tá? E aí fica a pergunta: o que nos une? O que é que nos põe em relação um para com os outros? Na oração, a maior perda da vida é o que resseca dentro de nós, enquanto vivemos. Os nossos sonhos, a nossa criatividade, a nossa intuição. A vida não é algo estático. Cada uma tem uma e é singular. Não é um momento congelado ou petrificado. Cada dia é único. E nele vamos construindo uma história irrepetível e percorrendo um caminho para o qual não há volta. A água do rio nunca passa duas vezes no mesmo lugar. Quem não aspira a preencher a própria vida com a carne dos encontros, dos gestos gratuitos, dos sentimentos oceânicos, dos desejos que nos arrastam do imobilismo. O que está ressequido em nossa vida interior? Trazia o Padre Adroaldo tudo isso logo no primeira noite, no primeiro encontro. Sinta-se impulsionado pela seiva do Espírito, que alimenta as energias do universo e a sua própria energia vital. Nós somos seres que temos energia. Entoe um hino de louvor e gratidão a Deus pela sinfonia da vida, presente em você e na criação. Mobilize os seus sentidos para ver, ouvir, tocar, saborear, sentir a vida e a beleza da nossa terra. Como é bonito. Todo o nosso planeta é lindo, desde que a gente não o destrua. Eu via hoje uma araucária aqui perto de casa. Como a araucária é linda, como tem tantas coisas lindas, eu estava curtindo uma araucária. A araucária me chama a atenção porque é uma árvore, os galhos dela são para cima. Então, é a única árvore que eu conheço que louva a Deus. Né? Então, e vejo, gente, lá em 2020, nós fazíamos um retiro com o Padre Adroaldo, Cuidado com a Casa Comum. Em 2021, Vida, Dom e Missão. Em 2022, o retiro era Somos Terra que Sente, Canta e Ama. Em 2023, ano passado, Quando o pão é partilhado, a justiça e a paz fluem. E este ano, ainda há esperança para o futuro da criação. Eu sei que muitos de vocês aqui fizeram vários desses retiros, várias dessas experiências. Não é verdade? Tá? Nós estamos na sala agora com quantas pessoas, gente? Estamos com 42 pessoas. Eu arrisco a dizer que mais de 60% desse grupo aqui já fez pelo menos 3 retiros. Tá? Pessoas que vêm acompanhando. E não é só o retiro do tempo da criação, né? Tá? O retiro do tempo da criação é muito importante. Os retiros são retiros mais temáticos, enfim. Mas os outros retiros, tanto do Advento e Natal como da Quaresma, também são retiros
muito fortes, né? Retiro da Páscoa, né? Junto com a Quaresma. E agora, inclusive, existe o retiro de Páscoa mesmo, que vai até Pentecoste, né? E o pessoal lá de Montes Claros começaram com esses retiros, tá? Então, eu preparei aqui uma questão das folhas do Padre Adroaldo também, mas eu gostaria de convidar a gente, uma vez já olhando para os 5 anos, olhando para a experiência mais próxima de nós, tá? A gente pudesse estar junto nesse momento aqui, tá? Nessa sala. Deixa eu ver se eu consigo voltar para os quadrinhos aqui, tá? E a gente possa partilhar, tá? O que de bom a gente vem trazendo, tá? Desses retiros, desse momento. A Roberta me parece que separou o grupo, né, Roberta? Roberta? Oi, estou escutando. Os grupos estão separados? Já estão criados. Estão criados. É. Tá. E eles são quantas pessoas, Roberta? Ó, é porque a gente ainda dá um tempinho. Todo mundo que está aqui vai querer partilhar? Geralmente sim, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. São 7 grupos. Deixa eu ver aqui. 7 grupos de Então, 7, de é, 6. tem alguns com 6, e alguns com 5. Tá. Então, a gente podia fazer o seguinte, fazer uma experiência mais curta na... Quanto tempo você marcou, Roberta? Aqui, a última vez que fica 35 minutos, que foi o que a gente usou da outra vez. Mas a Tá. gente pode mudar. Então, não, a gente pode ir para esse trabalho de grupo, mas Hum. com o seguinte, a gente fazer um pouco de silêncio também logo no início, para refletir o que o coração da gente está falando, né? Tá? O que o coração está nos dizendo neste momento. Eu queria só antes de fazer a volta do retiro, né? Eu gostaria de colocar um vídeo que eu assisti hoje do Leonardo Boff sobre alguns temas que nós estamos, que o Padre Adroaldo colocou para a gente, tá? Ele passa por isso e depois disso a gente vai para os grupos. Pode ser, Roberta? Pode ser. Quer que eu Então tá com você, né? Por favor. compartilhar? Um minutinho. A ética e a moral não vivem apenas de princípios e de ideais, mas fundamentalmente elas se concretizam em virtudes, que é a maneira mais cotidiana de viver uma relação ética para com as pessoas, para com a natureza e para conosco mesmo. 4 virtudes são imprescindíveis nessa fase atual em que vive a humanidade. A primeira delas é a hospitalidade. A hospitalidade é a primeira virtude da globalização. Quem viu claro isso foi, já em 1795, o grande filósofo da ética, Immanuel Kant. No seu último livro, A Paz Perpétua, onde ele fala da República Mundial,
diz que a primeira virtude da República Mundial é a hospitalidade. Porque todos os seres são habitantes desse planeta e têm direito de visitar o planeta todo. Têm direito de hospedar e ser hospedados. Por isso que hoje há uma carência enorme de hospitalidade, porque há milhões e milhões de pessoas peregrinando por esse mundo, em navios no sudeste da Ásia, sendo rejeitados por todos, procurando como Abraãos um pedaço de terra para morar. Então ser hospitaleiro é dar de comer, é dar de beber, é acolher as pessoas, é ouvi-las, é fazer negócios de forma decente, é acolher as diferenças. Ser hospitaleiro é abrir o coração ao outro coração, porque sabe que todos somos hóspedes nesse planeta. Participamos de uma aventura terrenal e cósmica juntos. Passamos por aqui e vamos para um além, e que essa passagem possa ser uma passagem benfazeja, a passagem de quem não rejeita, mas acolhe, de quem atende necessidades e faz que a vida humana seja leve e prazerosa. A segunda virtude importante é a convivência necessária. Nós não existimos, nós coexistimos. Nós não vivemos, nós convivemos. Nós somos seres ecodependentes, interdependentes. Não estamos diante da natureza, mas estamos dentro da natureza, dentro da família humana. Se há hoje uma urgência extraordinária na humanidade, é a convivência com as diferenças, porque as culturas todas estão deixando os seus limites, as nações com as suas histórias estão se encontrando num único lugar, e esse lugar é o planeta Terra. Então estamos no jogo das diferenças. O desafio é não permitir que as diferenças sejam desigualdades, mas que as diferenças sejam valorizadas, no sentido de mostrar como o ser humano pode ser humano de 1000 formas diferentes. Na forma de budista, de coreano, de esquimó, de brasileiro, de baiano. E todas essas formas mostram a riqueza daquilo que é ser humano. Então a convivência é fundamental para mantermos a família humana unida, porque é um grande risco hoje. O risco de bifurcar a família humana. De que por um lado estejam aqueles poucos que têm acesso a todas as tecnologias da vida e possam viver até 130 anos, que é a idade das células. E do outro lado, grande parte da humanidade que morre com 50, 60, no máximo 70 anos. Nós precisamos manter unida a família humana. E a mantemos unida aprendendo a conviver, aceitando as diferenças, se alegrando com as diferenças. Uma terceira grande virtude é a tolerância, porque quando nos encontramos, temos perplexidades. Há dimensões, há valores, há tradições que não são as nossas, que são diferentes das nossas, e às vezes nos causam dificuldade de acolhê-las. Então a tolerância é permitir que o outro seja diferente de mim, embora não entenda, não queira eliminá-lo nem marginalizá-lo. É manter o espaço em que ele possa também conviver, sendo diferente. E tão diferente que eu não entenda, mas sei que é uma forma também humana de viver. Agora, como todas as coisas têm limites, a tolerância também tem limite. Nós não podemos tolerar, por exemplo, que inocentes sejam objeto do abuso. Ninguém tem direito de acrescentar sofrimento a sofrimento. Por isso que existe a Carta dos Direitos Humanos, que todas as nações da Terra subscreveram, que são valores de tolerância, de convivência, que todos devem respeitar. Por isso existe a Carta da Terra, que respeita a dignidade da Terra, aceita a diversidade dos diferentes ecossistemas, e todos eles formam a riqueza da Terra. Então a tolerância é aquilo que o universo faz.
Todas as coisas coexistem, as mais diferentes, vivem em tensão, mas formam esse grande todo. E por fim, a última grande virtude é a virtude da comensalidade. Comensalidade significa comer, viver juntos e em paz. Um dos grandes sonhos da humanidade é que todos se encontrem ao redor de uma única mesa, celebrem a gratuidade dos elementos da natureza, convivam nessa troca e nessa fraternidade como se estivéssemos todos em casa. Então a mesa é mais do que um objeto físico. A mesa é uma experiência existencial, onde nós nos sentamos juntos na familiaridade, trocamos experiências, comentamos a crônica local, nacional, internacional. Às vezes há silêncios incômodos também à mesa, mas é a forma como nós convivemos com as contradições que temos, mas juntos na mesa. Hoje, grande parte da humanidade não tem mesa para comer. Tem mesa de negócios, mesa de jogos, mas não tem a mesa onde as pessoas se sentam e possam sentir-se membros da grande família humana. Então, o grande sonho é que um dia a humanidade tenha consciência que temos só essa casa para habitar, que é o planeta Terra, que somos todos uma grande família, com rostos diferentes, irmãos e irmãs de distintas procedências, mas todos membros dessa grande família, que não é só a família humana, é a família biótica, isto é, família dos seres vivos, das plantas, dos animais, dos pássaros, todos juntos, porque todos temos o mesmo código genético, temos a mesma estruturação físico-química de base, porque somos, de fato, irmãos e irmãs, uma grande família. Então, a comensalidade é talvez o mais profundo sonho que a humanidade tem hoje, porque há milhões de famintos que só comem das migalhas que saem da mesa. Nós queremos levá-los para sentar-se à mesa e sentirmos-nos todos irmãos e irmãs. Muito bem, gente. Então, agora nós vamos para os grupos e nós vamos partilhar o que a gente está levando na nossa experiência, que nós trazemos de dentro desse retiro. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu estou ouvindo som de máquina aqui. Estão me ouvindo? Sim, Beto, foi só uma microfonia, mas Tá. aí eu... Ok, então, Roberta, por favor, vamos abrir os grupos? Algumas pessoas saíram, aí eu só vou rebalancear aqui um minutinho, aí eu já abro as salas. Ok. Que lindo esse vídeo do Leonardo Boff. Está maravilhoso, Bonito, Roberto. né? Sim. Então, ele traz muitas coisas do que nós vimos no retiro e temos visto nos retiros, tá? O Leonardo é muito especial. Eu queria aproveitar e fazer uma propaganda. Ontem fiz essa propaganda desse livro, tá? Mas eu gostaria de, para quem não estava no seminário ontem, e tem tudo a ver com o nosso retiro aqui também, O Doloroso Parto da Mãe Terra, tá? É um livro do Leonardo Boff, muito lindo, tá? São textos pequenos, mas muito gostoso, muito saboroso, tá? E é tão lindo a gente poder perceber essa questão, né? Vocês pararem para recordar esse o descer, né? O Adroaldo fala isso com tanta propriedade, né? O descer à terra, o descer o divino, né? Que se espalha na natureza, que a gente tem como se relacionar, que está dentro de nós.